Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando a semana com bodybuilding, começando a semana com o Luke Sandel. E vamos ver o que o Chris Aceto falou sobre o Luke Sandel e sobre qual é a previsão do Chris Aceto para a colocação do cara nesse Mr. Olympia. Vamos lá. Começando o vídeo agradecendo a todo mundo que me marcou nesse post, que vem sempre me marcando no Instagram, sugerindo matérias, sugerindo vídeos. A ajuda de vocês é muito importante, eu agradeço muito vocês. Também agradecendo a quem vem curtindo, compartilhando os vídeos, a gente está crescendo, fico muito feliz por isso. E lembrando que vai ter um vídeo de perguntas e respostas, vou responder 5 perguntas. Tem lá um postzinho no story no meu Instagram, onde eu fiz perguntas, eu vou responder bastante coisa lá. E até amanhã cedo esse post fica no meu Instagram, façam suas perguntas, eu vou escolher 5 para responder aqui até o fim da semana. O britânico Luke Sandel trouxe um físico muito melhorado esse ano, fez estrago no Arnold, pegou um top 3 em Ohio, superou Cedric McMillan, superou Riley Winkler, superou Kuklo, superou Lenartovics. Ninguém esperava esse terceiro lugar, mas ele trouxe um físico volumoso, seco e até relativamente estético. Em 2 competições que ele fez depois não foi tão bem, mas ele serviu para cravar como um dos caras com bastante potencial para crescer nos próximos anos. E ele fez um guest posing esse fim de semana, físico controlado, relativamente seco. É óbvio que ele competiu há pouco tempo, então ele não entrou num off gigantesco, não acumulou muita gordura, tá se mantendo bem. Faltam menos de 15 semanas para o Olympia, então ele já deve ter começado a dieta e preparação do Olympia. E foi um guest posing que foi muito comentado, muito falado, o pessoal gostou muito do que viu. Inclusive o Chris Aceto fez um comentário lá no vídeo dele. Vamos ver aqui, isso aqui é a página do Luke Sandel. E aqui tá o guest posing, vamos ver um pouquinho dele posando. Bastante volume, né? A cintura não é tão estreita, mas ele mantém sob controle. Os braços são muito bons, peitoral espesso. Essa pose de duplo bíceps dele é muito forte. É um cara volumoso, tá cheio, canela grossa, né? Tá com bastante água aí sobre a pele, tem um pouquinho de gordura, mas por tanto de tempo que falta pro Mr. Olympia ele tá no ponto aí. As costas dele também estão muito boas, estão largas, com bastante espessura. E é um cara que, se conseguir refinar o físico dele aos poucos, colocar um pouco mais de volume no lugar certo, é um cara que vai figurar no top 10, top 5 do Olympia muito em breve. Quem acha isso muito mais do que eu e confia na evolução do Luke Sandel muito mais do que eu, é o Chris Aceto. Aqui tá o Instagram dele e ele fez um comentário aqui. Olha só, se referindo ao Luke Sandel, ele é material do primeiro call-out do Mr. Olympia. Escreva, literalmente aqui, escreva minhas palavras. E nisso, o Chris Aceto mostra que tem muita confiança que o Luke Sandel vai ser chamado no primeiro call-out esse ano. Fala, marque minhas palavras. Primeiro call-out no Olympia geralmente é feito com 6 atletas. E aí a gente começa a pensar, pô, 6 caras, será que ser chamado no primeiro call-out não quer dizer que ele vai ficar em top 6 ou que ele vai se manter ali, mas isso já é uma grande honra, é um grande feito para um atleta. Será que ele tem condições já nesse ano de ser chamado ao primeiro call-out? Primeira coisa, será que ele vai se classificar para o Mr. Olympia? Vamos lá como é que está a classificação para entender um pouco como que está a história do Luke Sandel até esse momento. Olhando aqui a lista de qualificados, a gente tem todo mundo que ficou em top 5 do Mr. Olympia ano passado e os vencedores dos shows na temporada atual. E aí quem mais classifica além desse pessoal aqui? O top 3 dessa lista. Top 3 por pontos. Quem está liderando? Kim Williams, 23 pontos. Cedric McMillan em segundo com 16. Luke Sandel em terceiro com 16. Milan Sadek tem 11. Josh Wade tem 10. Rafael Brandão tem 9. O que acontece? O Luke Sandel tem que ficar dentro desses top 3. Ele está contando que ninguém mais vá ultrapassá-lo aqui entre eles. Pode acontecer, na minha opinião. É um pouco difícil prever quem vai competir nos próximos shows, mas isso não é impossível. Eu acho que ele está um pouco seguro, porque a gente tem 5 shows ainda. Olhando o calendário, a gente tem o GP da Grã-Bretanha, dia 30 de junho, Chicago Pro, que é uma semana depois, Vancouver Pro, que é uma semana depois, Portugal Pro, que é uma semana depois. O último show da temporada de Qualify é o Tampa Pro, que acontece 2 semanas depois. Então a gente tem
Um show numa semana, um show na semana seguinte, na semana seguinte, na semana seguinte, e um daí 2 semanas. Então, no intervalo de 6 semanas, a gente tem 5 shows. Daria para alguém se preparar e fazer uma sequência de shows? Daria. Não tem shows da primeira divisão de pontos, então a gente tem shows aí que vão valer para a segunda colocação 8 ou 6 pontos. Então o cara, para atingir 16, que saiu do nada, teria que ficar em segundo lugar em 3 desses shows. E caso ele ganhe, ele já vai ganhar a vaga, então esses pontos deixam de contar. E cada show é num lugar. Então a gente tem um show na Grã-Bretanha, que é longe para os americanos, nem sempre o americano vai ter muito europeu nesse show. Aí a gente tem um show em Chicago, Estados Unidos. Aí tem um show no Canadá, que é próximo para os americanos, mas também não é tão próximo para os europeus. Aí mais um show na Europa. E depois um show em Tampa. Então são vários shows com diferentes localizações em pouco tempo, em pouco espaço de tempo. Então eu duvido muito que a gente vai ver muita gente competindo em vários desses shows. E eu creio que essa também é a aposta do Luke Sandel. E eu creio também que se ele precisar de alguns pontos a mais aí, ele acaba competindo no Tampa Pro, nem que ele não vence, ele vai conseguir alguns pontos que daria a vaga para ele sem muito problema. Então acho que a questão dos pontos e da classificação, ele está bem tranquilo em relação a isso. Pode acontecer ele não se classificar, mas eu vejo essa tranquilidade nele. Sobre pegar o primeiro call-out, ficar entre os top 6, a gente lembra que o Luke Sandel ficou em terceiro lugar no Arnold Classic esse ano, só foi superado por William Bonac e Brandon Curry. Ele ficou à frente do Cedric McMillan, ficou à frente do Rory Winkler, do Steve Kuklo, do Josh Lenartovich, mas depois ele foi competir no Arnold de Austrália e acabou tendo a mesa virada. Aí o Cedric McMillan, o Rory Winkler e o Lenartovich superaram o Luke Sandel, que se apresentou muito mal na Austrália, e depois ele competiu o Indy Pro, ficando em quarto também. O Hassan Mustafa ficou em terceiro, a Kim Williams ficou em segundo e o Steve Kuklo ficou em primeiro. Então, o Luke Sandel, ele se apresentou muito bem no Arnold Classic e superou bastante dos caras que são favoritos ao top 6, mas também foi superado por vários deles ao longo da temporada. E quando a gente analisa aqui quem é classificado, vamos ver aqui quem é favoritíssimo ao top 5. Não é muito difícil, a gente tem Shawn Rhoden, favorito top 5, Rory Winkler, favorito, Bonac, terceiro favorito, Brandon Curry, quarto favorito. Acho que desses 4, dificilmente eles ficam fora do top 6. Vamos estender um pouco aqui. Dificilmente eles ficam fora do top 6. A menos que aconteça uma tragédia, alguém chegue muito mal. E o Rory Winkler pode ser um dos caras que não chegue, sei lá, que a gente pode imaginar que pela inconstância ou inconsistência possa ficar fora eventualmente. Mas eu acho difícil, ele meio que acertou a mão. Então a gente tem Rhoden, Winkler, Bonac, Brandon Curry dentro do top 6. O que sobram 2 lugares só dentro do primeiro call-out teórico. A gente ainda tem Dexter Jackson competindo, que pode ser um cara que pode ficar em top 5. A gente tem Steve Kuklo, a gente tem Josh Lenartovich. Esses caras também são fortes favoritos esse ano a entrar no top 6 do Mr. Olympia. 2 caras que a gente pode sentir a ausência aí, que é o Nathan DeAsha, que passou por uma pequena cirurgia na coxa poucos dias atrás. Talvez ele não consiga competir esse ano. Big Ramy, que a gente não sabe se vai ou não. Então, com esses 2 caras fora, cria-se um espaço, cria-se a oportunidade um pouco maior para que o Luke Sandel tenha uma chance maior de pegar top 6. Quando o Chris Aceto diz, nas palavras dele, ele disse para marcar, é o que ele disse, que o Luke Sandel vai pegar o primeiro call-out do Mr. Olympia, que vai pegar ali a primeira chamada entre os 6, isso a gente pode considerar que o Chris está muito confiante, muito mesmo, que ele vai superar diversos nomes aí dentro desse lineup que é forte. Vai ser um show bem emocionante, Shawn Rhoden defendendo o título, muita gente babando para tomar esse título dele. Tem toda a questão se o Phil Heath vai competir ou não, se o Big Ramy vai competir ou não, e toda uma briga de caras brigando para entrar no top 6, top 10, para estabelecer uma nova hierarquia dentro do Mr. Olympia. Vai ser imperdível esse show. 212 muito disputada, Open muito disputada, Classic também fervendo,
vai ser muito bacana de ver.